Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai ouvir agora é inacreditável. O dia em que Zaira foi levada ao palácio do sultão começou como qualquer outro dia comum nas vilas esquecidas do deserto. O sol queimava a areia, os ventos sopravam segredos antigos, e a vida dela estava prestes a mudar para sempre. Ela era filha de um homem quebrado e de uma mãe doente demais para lutar por si. E naquele lugar onde as vozes femininas eram abafadas por paredes de pedra e medo, Zaira ousava sonhar em silêncio. Mas naquele dia, os soldados chegaram. Pelo decreto do sultão Assir al-Murad, a jovem Zaira bin Khalil foi escolhida para servi-lo esta noite. Silêncio. Nem os pássaros ousaram cantar. Sua mãe caiu de joelhos, tremendo. Seu pai abaixou a cabeça, envergonhado. Zaira, de apenas 18 anos, sentiu o sangue deixar seu rosto. Obrigada. Era essa a palavra que ecoava no peito. Obrigada a dormir com o homem mais temido do deserto. Mas havia algo ainda mais inacreditável do que o decreto, o olhar do comandante da guarda ao dizer aquelas palavras. Ele parecia nervoso. Como se escondesse algo. Como se soubesse que Zaira não estava sendo levada apenas para servir. Havia um peso oculto naquela missão. Um segredo que ninguém ousava revelar. Com olhos marejados, Zaira caminhou em silêncio até a carruagem dourada. Seus pés tremiam, mas sua cabeça erguida denunciava algo que ninguém esperava: ela não choraria na frente deles. Você é forte, Zaira, sussurrou a voz de sua mãe, antes de desaparecer ao longe. Deus está vendo tudo. O caminho até o palácio foi longo. Cada metro percorrido parecia o funeral de sua própria inocência. Havia um medo profundo, misturado a um fascínio que ela não compreendia. Afinal, quem era aquele homem que podia simplesmente convocar uma jovem para sua cama, e ninguém ousava questionar? O palácio de Assir era encantador. Torres de mármore branco tocavam os céus. Cortinas de seda dançavam com o vento do deserto. Incensos de mirra e âmbar perfumavam os corredores. Mas Zaira sentia o cheiro da prisão por trás da beleza. Banho real, roupas novas. E silêncio. Disse uma criada sem olhar em seus olhos. Horas depois, ela se via diante do espelho, com um vestido de seda escarlate que revelava mais do que escondia. Seus cabelos estavam soltos, sua pele perfumada, e seu coração, prestes a explodir. Desejo reprimido. Não por querer estar ali, mas por ter sido privada do direito de escolher. Quando finalmente foi conduzida até os aposentos do sultão, o corredor parecia não ter fim. Cada passo era um grito interno. Um clamor por liberdade. Mas o que encontraria atrás daquelas portas, não era o que esperava. Ele estava de costas. Sozinho. Sem guardas. Sem criados. Sultão Assir al-Murad. Cabelos escuros até os ombros. Traje negro de linho. Postura ereta e presença imponente. Mas havia algo em seu silêncio que incomodava. Ele parecia perdido em pensamentos. Vulnerável. Zaira? Sua voz era grave, mas sem arrogância. Ela hesitou. Sim, meu senhor. Ele se virou lentamente. Os olhos cor de âmbar encontraram os dela, e por um instante, o tempo congelou. Foi ali que tudo começou. O olhar do sultão não era de luxúria. Não era de posse. Era algo estranhamente comovente. Dolorosamente humano. Você acha que sabe por que está aqui, não é? Ele disse, com um leve sorriso amargo. Ela não respondeu. O medo a impedia de dizer qualquer palavra. Mas no fundo,
algo a impelia a ouvir. Você não está aqui para o que todos pensam. Essa frase explodiu como uma tempestade em sua mente. Então, por que estou aqui? Sua voz falhou. Porque preciso de você viva. E intacta. Zaira arregalou os olhos. Aquilo era um choque. Uma surpresa. Uma quebra completa da realidade. Você não vai me tocar? Ela murmurou, quase sem acreditar. Assir caminhou até a janela. O luar iluminava seus traços marcantes. Havia dor em cada linha de expressão. E quando ele respondeu, havia um eco de segredo profundo em sua voz. Você é filha da mulher que salvou minha vida há 18 anos. E agora, só você pode salvar a minha alma. O coração de Zaira parou por um segundo. A sala girou. Ela não sabia o que aquilo significava. Mas ali, diante daquele homem temido, ela viu pela primeira vez o reflexo do destino tentando conversar com ela. Eu não entendo, ela sussurrou. Vai entender. Ele respondeu, olhando para ela com os olhos úmidos. Mas ainda não é hora. E antes que ela dissesse qualquer coisa, ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para lhe entregar algo, uma pulseira. Antiga. De prata. E gravada com um símbolo que ela reconheceu imediatamente. Porque aquela pulseira era igual à da mãe dela. A que havia desaparecido anos atrás. Como, você tem isso? Zaira, o que você sabe sobre o dia em que nasceu? E foi assim. Com uma pergunta aparentemente simples, que tudo começou a desmoronar. Zaira sentiu o chão sumir. Ela não sabia que aquela noite, que parecia ter sido feita para destruí-la, estava prestes a revelar a verdade mais transformadora e chocante de sua vida. O silêncio que se instalou entre Zaira e o sultão era denso, quase sagrado. Ela mantinha os olhos fixos na pulseira de prata, trêmula, como se aquele pequeno objeto carregasse o peso de uma vida inteira escondida sob véus de dor e mentiras. O que você sabe sobre o dia em que nasceu? As palavras de Assir ainda ecoavam dentro dela como um trovão abafado, perturbador e misterioso. Minha mãe nunca me contou nada além do necessário, Zaira respondeu, com a voz embargada. Ela sempre desviava o olhar quando eu perguntava. Apenas dizia que eu havia sido um presente de Deus, um milagre que chegou em meio à guerra. O sultão se afastou alguns passos, e sua silhueta foi engolida pela penumbra da sala. Lá fora, o vento do deserto soprava com força, como se também exigisse respostas. Foi mais que isso, Zaira, ele murmurou, de costas. Você não sabe o quanto sua mãe significou para mim. O quanto ela salvou não apenas minha vida, mas minha humanidade. Zaira deu um passo à frente, ainda segurando a pulseira como se fosse a última âncora de sanidade naquele universo surpreendente e inacreditável. Você conheceu minha mãe? O sultão virou-se devagar. Seus olhos já não eram os de um governante implacável. Eram os olhos de um homem que carregava feridas invisíveis, enterradas no mais íntimo da alma. Ela me encontrou quando eu era apenas um fugitivo, sangrando, perdido entre as dunas, perseguido por meus próprios irmãos por causa de uma disputa pelo trono. Ela me escondeu. Me deu abrigo. Me deu alimento. Me tratou como um filho. Zaira apertou a pulseira contra o peito. Um nó subiu por sua garganta, difícil de engolir. Por que ela nunca me contou isso? Porque se ela contasse, estariam condenando você à morte. E ela sabia disso. A revelação caiu como um raio. Um golpe seco. Um choque profundo. Zaira sentiu os joelhos fraquejarem. O quarto girou por um breve instante.
Sua mente tentava desesperadamente costurar os pedaços de uma história que lhe haviam sido negados por toda a vida. Você sabia onde eu estava esse tempo todo? Ela perguntou, quase em sussurro. Não. Não até 3 meses atrás, quando uma das minhas mulheres reconheceu a pulseira numa feira da vila onde você vivia. Foi quando mandei meus homens confirmar, e meu coração quase parou. Você tinha os olhos dela. Mas era mais do que isso. Você tinha a força dela no silêncio. A coragem dela na delicadeza. E o mesmo olhar de quem aprendeu a sobreviver sem perder a ternura. Zaira desviou o olhar, sufocada por uma mistura de dor e fascínio. Como ele podia ver tanto nela? Como podia falar com tamanha intensidade? Então por que me trouxe dessa forma? Ela explodiu, recuando. Por que me fez sentir que seria violentada? Usada como tantas outras antes de mim? O sultão abaixou a cabeça. Pela primeira vez, Zaira viu vergonha em seus olhos. Porque se eu apenas te chamasse, você não viria. E eu não podia correr o risco de perdê-la de novo. Eu não sou um homem livre, Zaira. Carrego uma coroa feita de espinhos. E uma promessa. E agora, preciso de você ao meu lado. Não como concubina. Mas como guardiã de um legado. Ela franziu o senho. O que isso significa? Assir caminhou até um baú antigo no canto do aposento. Tirou de dentro dele um pergaminho lacrado, coberto por símbolos ancestrais. Zaira nunca tinha visto nada tão antigo e poderoso. Esse é o tratado que sela a paz entre meu trono e o clã de Farid al-Nazari. O mesmo homem que tentou me matar quando eu era apenas um garoto. Ele só aceitará manter o tratado, se eu me casar com uma filha legítima de sangue sagrado. E segundo as tradições do deserto, sua mãe, sendo descendente direta da linhagem dos curandeiros reais, fez de você a única herdeira desse sangue. O choque foi tão intenso que Zaira perdeu o fôlego. Está me dizendo que quer se casar comigo? Não. Estou dizendo que preciso me casar com você, para impedir uma guerra. As palavras pareciam uma farsa. Um enredo de conto antigo, mas o olhar de Assir não deixava margem para dúvidas. Zaira recuou, os olhos marejados. Então é isso? De objeto, a rainha? Você realmente acha que eu vou aceitar isso como quem muda de roupa? Ele se aproximou. Parou a centímetros dela. O calor da respiração dele misturou-se à sua. Mas ele não a tocou. Não quero que aceite por dever. Quero que compreenda que você não é um prêmio. Você é a única capaz de mudar o destino de milhares de inocentes, e talvez, o meu também. A tensão entre os dois era densa, quase elétrica. O desejo reprimido vibrava no ar, mas havia um abismo entre a necessidade política e os sentimentos que começavam a surgir em silêncio. E Zaira sentia isso. Cada célula do seu corpo lutava contra o caos de emoções que ele provocava. E se eu disser não? Você é livre para ir. Mas saiba que, ao recusar, estará entregando este trono nas mãos de Farid. Ele não hesitará em derramar sangue. Inclusive, o da sua vila. O da sua mãe. Zaira trincou os dentes. Medo. Raiva. Revolta. Desejo. Confusão. Tudo colidindo dentro dela como uma tempestade. Ela caminhou até a janela, buscando o luar como se ele pudesse responder por ela. E se eu aceitar, eu seria apenas um escudo político? Ou haveria algo mais? Ela sussurrou, sem se virar. Assir se aproximou, parando atrás dela. Há coisas que ainda não posso te dizer. Mas,
há algo dentro de mim que mudou desde que olhei nos seus olhos pela primeira vez. E isso não tem nada a ver com tratados. O silêncio voltou a reinar. Mas agora, era outro tipo de silêncio. Um que carregava faíscas de algo prestes a nascer. Zaira fechou os olhos. Sentia que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. O que começou como uma noite de dor, transformava-se, pouco a pouco, em algo surpreendente, profundo, quase encantador. Mas antes que pudesse responder qualquer coisa, a porta foi arrombada com violência. Majestade. Farid está nos portões. E ele não está sozinho. O sultão virou-se com os olhos em chamas. Zaira apertou a pulseira contra o peito. O destino não esperaria por ela. Ela teria que escolher. E teria que fazê-lo agora. O salão parecia respirar tensão. O som do impacto da porta ecoava pelos corredores do palácio como um presságio sombrio. Zaira levou a mão à boca, o coração disparado. Farid estava ali. O nome que Assir mencionara com tanto peso agora era uma presença real, ameaçadora, prestes a invadir o que restava de paz entre eles. Quantos homens ele trouxe? A voz de Assir saiu como um trovão contido. O guarda hesitou, ofegante. Mais de 100. Armados. E exigem resposta imediata ao tratado, ou o quê? Assir avançou com os olhos de fogo. Ou declaram guerra antes do amanhecer. Zaira sentiu as pernas fraquejarem. Tudo aquilo era surreal horas antes, ela era apenas uma jovem tentando sobreviver na vila. Agora, estava no centro de uma negociação que definiria o destino de 2 reinos. Assir passou por ela com passos firmes, mas antes de sair do quarto, parou. O olhar que lançou a Zaira foi um convite e uma súplica ao mesmo tempo. Vista-se. Vai comigo. Ele precisa ver você. E precisa saber que você me pertence. Ela sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe silencioso. Não havia espaço para hesitação. Ou ela enfrentaria aquilo de cabeça erguida, ou seria esmagada pelo medo. Zaira não sabia se estava pronta, mas sabia que não havia escolha. O salão do trono estava iluminado por dezenas de tochas. Os guardas se posicionavam em fileiras, tensos. Farid al-Nazari adentrou com passos lentos e arrogantes, envolto em roupas escuras e um sorriso debochado. Seus olhos percorreram cada canto, até repousarem sobre Assir. E depois, em Zaira. Então é verdade, ele disse, com voz escorregadia. Você encontrou a filha da curandeira traidora. Zaira sentiu a ofensa queimar em sua pele. Queria gritar, reagir, mas Assir levantou a mão discretamente, pedindo silêncio. Zaira não é filha de uma traidora. Ela é herdeira de sangue puro. E será minha esposa. Farid riu. Um riso cínico, frio, vazio de humanidade. Esposa? Essa garota mal sabe o que é um palácio. Ela não foi feita para governar. Vai desonrar seu trono, Assir. Está arriscando tudo por uma ilusão. Zaira deu um passo à frente. Seu corpo tremia, mas sua alma ardia. Eu posso não conhecer os salões do palácio, mas conheço o valor do sangue que corre nas minhas veias. E se ser herdeira de uma mulher que salvou uma vida é desonra, então o que é honra para você, Farid? O salão ficou mudo. O rosto de Farid se contraiu. Ninguém jamais ousara desafiá-lo assim, muito menos uma mulher. Ele se aproximou devagar, os olhos perfurando os dela como lâminas. Você fala como sua mãe, arrogante, suicida. Zaira não desviou o olhar. Mas antes que Farid pudesse se aproximar ainda mais, Assir se colocou entre eles.
Diga o que veio dizer, Farid. Mas um passo a mais em direção a ela, e será o seu último. O sultão não gritava. Mas cada palavra vinha carregada de um poder ancestral. Farid deu um sorriso venenoso e recuou. O tratado exige a união. Se ela realmente for sua esposa, que seja formalizada em cerimônia diante dos líderes tribais. Amanhã. Ao nascer do sol. Será. Assir respondeu. Farid então olhou Zaira uma última vez. Espero que saiba o que está fazendo, pequena. Está dormindo com um homem que um dia mandou executar seu tio. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Zaira. Ela ficou pálida. As palavras de Farid soaram como veneno. Ela não tinha um tio. Ao menos, era o que pensava. Mas a expressão do sultão ao ouvir aquilo, dizia tudo. Assir, a voz dela mal saiu. Não aqui, ele sussurrou, sem olhar para ela. Não agora. Mais tarde, já na segurança dos aposentos reais, Zaira andava de um lado para o outro, a mente em colapso. Ele se manteve em silêncio, de pé diante da lareira, como se o peso de 1000 guerras estivesse sobre os ombros. É verdade? Ela disparou. Você mandou matar meu tio? Um homem da minha família? Ele liderava uma emboscada. Matou dezenas dos meus soldados. Era parte da revolta que quase destruiu meu povo. Eu o executei como manda a lei. Zaira cambaleou, como se tivesse levado um soco no estômago. E minha mãe sabia disso? Sim. E ainda assim, me salvou. Porque ela acreditava que os atos de um homem não determinam a maldade de uma linhagem. Ela me olhou nos olhos e viu um garoto ferido, não um sultão. As lágrimas correram pelo rosto de Zaira. Eu não sei mais quem você é. Se é o homem que protegeu minha mãe, ou o monstro que destruiu minha família. Talvez eu seja os dois. Ele se aproximou. Os olhos agora estavam cheios de algo que Zaira ainda não conhecia. Culpa. Vulnerabilidade. E algo que ela nunca imaginou encontrar ali, dor genuína. Sabe o que é crescer em guerra, Zaira? Assistir irmãos virarem inimigos? Ser obrigado a decidir quem vive e quem morre antes dos 12 anos de idade? Eu não pedi essa coroa. Ela me foi enfiada à força na cabeça, com sangue. Com cicatrizes. Com cadáveres. Ele tirou a túnica. E ali, diante dela, revelou o peito. Marcas. Cortes antigos. Queimaduras. Cicatrizes profundas. Não era mais o sultão intocável. Era um homem despido de toda a autoridade. E ao mesmo tempo, mais poderoso do que nunca. Zaira olhou para ele com os olhos marejados. Algo dentro dela desmoronava. Algo nas defesas dela ruía. E pela primeira vez, ela não sentia ódio. Sentia compaixão. Fascínio. Desejo reprimido. Assir deu mais um passo. Estava perto o suficiente para que ela sentisse o calor de sua pele. Se eu pudesse mudar tudo, eu mudaria. Mas agora, só posso tentar ser digno da única mulher que me olha sem medo. Zaira engoliu em seco. O ar parecia preso nos pulmões. Você me teme, Zaira? Ele perguntou, a voz rouca, os olhos fixos nos dela. Ela hesitou. E então, balançou a cabeça. Não mais. E então, ele a tocou. Não com luxúria. Mas com a ponta dos dedos, no rosto. Com ternura. Com reverência. Como se ela fosse feita de algo que ele nunca tivesse tocado antes.
como se estivesse tocando sua redenção. Zaira fechou os olhos. Sentia o coração pulsar, a respiração pesada, e o corpo aceso com sensações que jamais experimentara. Mas antes que qualquer impulso vencesse a razão, ela recuou. Amanhã, ao amanhecer, serei sua esposa. Mas esta noite, ainda sou filha da mulher que acreditou em você. E eu preciso acreditar também. Assir assentiu, respeitoso. E eu esperarei. Por cada fragmento de confiança. Por cada respiração sua. Porque, Zaira, pela primeira vez em minha vida, eu quero ser digno do amor de alguém. Ela virou o rosto, e uma lágrima escorreu silenciosa. Não era mais só política. Não era mais só medo. Algo transformador estava nascendo. E nenhum deles estava pronto para o que viria depois. O céu ainda estava tingido de azul profundo quando Zaira abriu os olhos. Não havia dormido muito, talvez nem tivesse dormido, mas algo dentro dela já não era o mesmo. A noite anterior havia deixado marcas. Não em sua pele, mas em sua alma. E o sussurro do sultão ainda vibrava em sua mente: eu quero ser digno do amor de alguém. Enquanto o palácio começava a despertar para o ritual do amanhecer, Zaira permanecia imóvel no centro do quarto, com os olhos fixos na porta que logo se abriria para levá-la a um destino que não escolhera, mas que agora parecia inevitável. As criadas chegaram em silêncio, como sombras reverentes, trazendo o traje nupcial. Um vestido dourado, bordado à mão com fios de seda e pedras de ônix. Era deslumbrante. Encantador. Inacreditável. Mas Zaira só conseguia pensar na responsabilidade que aquele vestido carregava. Está linda como uma rainha do deserto, murmurou uma das criadas, sem levantar os olhos. Zaira não respondeu. Respirou fundo. Seus olhos pousaram no reflexo do espelho. Ela mal reconhecia a mulher que via ali. Não pela roupa, nem pelo cabelo trançado com flores secas do oásis. Mas pela profundidade do olhar. Pela firmeza silenciosa que nascia em meio ao caos. Ela já não era a jovem obrigada a servir. Era algo novo. Algo que ainda nem tinha nome. A cerimônia aconteceria no terraço principal, diante dos líderes tribais e conselheiros do sultanato. O céu começava a clarear, pintado em tons de âmbar e escarlate, como se o próprio universo testemunhasse a virada daquele destino. Zaira caminhava entre colunas de alabastro branco, com a cabeça erguida, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Ao seu lado, duas guardas femininas a escoltavam, mas não como prisioneira. Como protetoras de algo sagrado. Do outro lado do terraço, Assir aguardava. Vestia túnicas formais em azul escuro e prata. A espada real repousava ao lado do trono, mas ele permanecia de pé, olhos fixos nela, como se tudo ao redor houvesse desaparecido. Farid estava ali também. No canto, entre seus aliados, com os olhos semicerrados, carregando no olhar um veneno silencioso, perigoso, prestes a vazar. Diante dos olhos de Al-Muqtadir, o justo, e de todas as tribos aqui reunidas, começou o grão-sacerdote. Testemunhamos hoje a união sagrada entre o sultão Assir al-Murad e Zaira bin Khalil. Que este casamento traga equilíbrio, cura e prosperidade. Zaira sentiu o vento tocar seu rosto como uma carícia dos céus. Ela estendeu a mão. Assir fez o mesmo. E então, os dedos se tocaram. Foi ali, naquele instante, que algo profundo e invisível os ligou para sempre. Zaira, filha da curandeira, aceita unir sua alma à do sultão diante de todos os reinos do deserto? Ela olhou nos olhos dele. Havia medo, sim. Mas havia também algo maior. Algo transformador. Sim.
A palavra saiu firme, clara como o céu acima deles. Sultão Assir, soberano de Al-Qarã, aceita Zaira como sua esposa, igual em alma e guardiã de sua verdade? Ele não hesitou. Sim. Com toda a minha alma, e todo o arrependimento que carrego. Farid murmurou algo aos seus homens. Um gesto quase imperceptível. Mas Zaira viu. O perigo ainda rondava. A guerra ainda respirava atrás dos véus da cerimônia. O grão-sacerdote uniu as mãos dos dois com uma fita de linho tingida com sangue de romã, símbolo de vida nova. E declarou: que sejam, a partir deste momento, marido e mulher, sob os olhos de Deus e da história. A multidão aplaudiu discretamente. Era uma celebração formal, política, mas havia mais ali. Um murmúrio no ar. Um pressentimento coletivo. Algo havia mudado para sempre. Assir inclinou-se e tocou a testa de Zaira com a sua, num gesto de reverência. Não houve beijo. Havia respeito demais, desejo contido demais. O momento não era sobre paixão. Era sobre promessa. Sobre redenção. Mais tarde, já de volta ao palácio, Zaira foi levada a um novo aposento. Não mais o quarto de concubina, mas os aposentos reais, ao lado dos de Assir. O ambiente era iluminado por luz natural. Almofadas de seda se espalhavam pelo chão, e um véu transparente balançava ao vento na entrada. Tudo ali parecia sussurrar: você pertence a este lugar. Mas Zaira não se sentia em casa. Ainda. Quando Assir entrou, ela estava de pé diante da janela. Você foi, magnífica, ele disse, com voz baixa. Nunca pensei que alguém pudesse calar Farid com o olhar. Ela virou-se lentamente. Havia um turbilhão nos olhos dela. Ele não está calado. Ele está esperando a próxima oportunidade. E nós, estamos na mira. O sultão assentiu. Se aproximou lentamente. Por isso eu preciso de você ao meu lado. Não apenas como esposa. Mas como mulher que vê o que os outros não veem. Que sente o que outros ignoram. Zaira, eu preciso da sua força. Não quero te proteger apenas. Quero caminhar com você. Ela engoliu em seco. E o amor, Assir? Você me vê como mulher? Ou como símbolo de sobrevivência? Eu te vejo como tudo o que me faltava. Ele tocou o rosto dela com uma delicadeza quase infantil. Você me mostrou que posso sentir sem dominar. Que posso desejar, sem possuir. E que o toque mais poderoso é aquele que não exige nada. Zaira sentiu o corpo estremecer. Desejo reprimido. Fascínio. Ternura. Ele se aproximava, mas não avançava. Esperava por ela. E foi então que Zaira deu o passo. Colocou a mão sobre o peito nu dele, sentindo o coração pulsar forte. Ele fechou os olhos ao contato. E ela, com a voz mais baixa que um sussurro, disse: se me permitir, posso começar a curar suas feridas. Ele a puxou devagar para perto. Encostou a testa na dela, como fizera diante de todos, mas agora era diferente. Não havia público. Nem tratados. Nem coroas. Só os dois. E a verdade dos sentimentos que começavam a florescer no meio das cinzas. Mas, de repente, uma explosão. Gritos no corredor. Espadas sendo sacadas. Zaira recuou, assustada. Assir imediatamente se colocou à frente dela. Fique aqui. Não abra essa porta por nada. Ele saiu em disparada, deixando a porta bater atrás de si. Zaira ficou ali,
o coração disparado, o vestido de noiva ainda colado à pele. A cerimônia havia selado a união. Mas o destino ainda estava em guerra. E o amor, mal havia começado a lutar. Zaira encostou-se à porta fechada, o coração batendo com força, os ouvidos atentos a cada ruído vindo do corredor. O eco das espadas, dos gritos abafados e do som metálico de armaduras colidindo invadia o aposento como um presságio de que a paz recém-construída estava prestes a ruir. Ela tentou respirar fundo, mas o ar parecia rarefeito. Ainda vestia o traje nupcial, ainda sentia na pele o calor das mãos de Assir e nos lábios o gosto amargo do medo. Por mais que ele tivesse dito para não abrir a porta, algo em seu peito clamava por ação. Ela não era mais a mesma jovem levada ao palácio como oferenda. Não podia apenas esperar. Foi até uma das cortinas e rasgou um pedaço de tecido. Com mãos firmes, amarrou-o ao redor da cintura, ajustando o vestido volumoso para facilitar seus movimentos. Olhou ao redor e encontrou um pequeno punhal decorativo no pedestal de uma jarra de cerâmica. Não era uma arma real. Mas era algo. Segundos depois, quando o som de uma explosão mais próxima fez as janelas estremecerem, Zaira tomou a decisão que poderia custar sua vida. Ela abriu a porta. O corredor estava mergulhado em caos. Guardas corriam em ambas as direções. Chamas começavam a lamber as tapeçarias. E no fundo do corredor, Zaira viu o corpo de uma criada caída, sangrando. O sangue tingia o mármore branco como tinta viva. "Senhora, volte para dentro!" gritou um dos soldados ao vê-la. "Você está em risco." Mas ela não obedeceu. Correu em direção à ala leste, onde sabia que Assir havia ido. O palácio era um labirinto de portas e colunas, mas Zaira seguia o instinto, ou talvez o fio invisível que agora a unia a ele. Dobrou um corredor e ouviu a voz dele. Gritava ordens, suado, ferido no ombro, lutando com a espada na mão contra 3 invasores. Seus movimentos eram ágeis, precisos, mas havia algo desesperado em seus olhos. Ele não lutava apenas por poder. Ele lutava por ela. Zaira não pensou. Correu até uma das colunas, jogou o punhal com força, e, por sorte ou providência divina, o pequeno objeto cortou o braço de um dos inimigos, desviando seu ataque de Assir por segundos preciosos. O sultão aproveitou e desferiu um golpe certeiro no oponente. Os 2 outros homens recuaram. Assir virou-se, chocado ao vê-la ali. "Zaira. Eu mandei você ficar. E eu cansei de obedecer ao medo." Ela gritou de volta, ofegante. Os inimigos recuaram mais alguns passos, talvez surpresos com a cena. Mas o silêncio foi quebrado quando uma voz gutural ecoou atrás deles. "Cuidando da sua concubina enquanto o trono cai, Assir?" Farid emergiu das sombras, com armadura leve e uma expressão cínica, como se tudo aquilo fosse apenas um jogo. "Ela é minha esposa." Rugiu o sultão. "Ainda mais trágico, então. Porque agora ela também morrerá com você." Assir avançou, mas Farid sacou uma adaga escondida e, com precisão cruel, lançou-a. O metal girou no ar, rumo ao coração de Zaira. Mas não chegou. O corpo de Assir interceptou a lâmina. O impacto foi seco. O som, abafado. E Zaira gritou. O sultão caiu de joelhos, a adaga cravada no lado esquerdo do peito. Sangue escorria, quente, vivo, desesperador. "Não." Zaira correu até ele, segurando-o nos braços. "Não faz isso comigo, por favor." "Você, está bem?" Ele sussurrou, com dificuldade. Ela assentiu, chorando, pressionando o ferimento. "Agora não é a hora de pensar em mim."
Aguente. Aguente, Assir. Mas Farid não esperava que os guardas leais ao sultão surgissem em massa naquele instante. Cercado, ele recuou, praguejando, até que foi contido por 4 homens armados. Gritava, esperneava, mas não havia mais saída. O plano havia falhado. Zaira nem olhou para ele. Tudo o que importava estava em seus braços, lutando para manter os olhos abertos. Preciso de um curandeiro. Ela gritou. Agora. Horas se passaram em um turbilhão de ordens, correria e tensão. Zaira não saiu da cabeceira da cama onde Assir fora colocado. O ferimento fora profundo, mas por milagre não atingira o coração. Ainda assim, ele perderá muito sangue. As servas lhe ofereciam descanso, comida, roupas limpas. Ela recusava tudo. Ela só queria vê-lo abrir os olhos. No fim da tarde, ele mexeu os dedos. Depois, respirou fundo. Zaira segurou a mão dele com força. Você voltou, ela sussurrou, emocionada. Ele abriu os olhos lentamente. Estavam vermelhos, cansados, mas vivos. Nunca mais, me desobedeça, ele murmurou com um sorriso fraco. Zaira soltou um riso entre lágrimas. Nunca mais espere que eu fique parada enquanto o homem que me ama está sendo ferido. Assir piscou lentamente. Você sabe? Ela assentiu, tocando o rosto dele. Porque eu também te amo. E isso, é o mais chocante, o mais profundo, o mais inacreditável de tudo isso. Amar você era a última coisa que eu imaginava quando fui trazida aqui. Mas amar você, é o que mais me faz sentir viva agora. Ele apertou a mão dela com mais força. Você me salvou. Não. Você me salvou. Desde o primeiro momento em que decidiu não me tocar, desde o momento em que viu minha alma antes do meu corpo. Ele tentou se sentar, mas gemeu de dor. Zaira o impediu com delicadeza. Descanse. Agora o trono está seguro. Farid será julgado. E você, precisa se curar. E você ficará ao meu lado? Ele perguntou, os olhos fixos nela. Sempre. Porque eu sou sua, não por obrigação. Mas por escolha. Assir fechou os olhos com um suspiro de paz. E Zaira, pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu que seu destino finalmente lhe pertencia. Não como serva. Não como símbolo. Mas como mulher. Como rainha. Como o amor inesperado de um homem que um dia foi temido, e que agora, era amado. A noite caiu sobre o palácio como um véu de seda escura, silenciosa e espessa, trazendo com ela o sussurro das estrelas e o aroma da flor de jasmim que crescia nos jardins internos. Pela primeira vez em dias, não havia gritos, ameaças ou planos sendo tramados. Havia apenas silêncio. Paz. E uma respiração contida que parecia vir do próprio coração da jovem rainha. Zaira estava diante do espelho, vestindo uma túnica fina, quase translúcida, bordada com fios dourados e detalhes em madrepérola. As criadas haviam trançado seus cabelos com pétalas brancas, mas ela desfez o penteado logo que ficaram a sós. Queria estar natural. Queria ser apenas ela, a mulher que escolhera amar, a mulher que agora se entregaria não como vítima, mas como rainha. A porta se abriu devagar. Assir apareceu. Estava de pé, mais firme, embora ainda envolto em uma faixa de linho no ombro esquerdo. O olhar era calmo, mas ardente. Os traços duros que antes impunham respeito agora eram suavizados pela presença dela. Ele não era mais o sultão. Era apenas um homem diante da mulher que amava. Zaira não se moveu de imediato. Os olhos dos dois se encontraram, e por um instante, bastou aquele silêncio.
Um tempo suspenso, onde tudo o que haviam vivido, dor, humilhação, desejo reprimido, medo e redenção, estava contido em um único olhar. Você está bem? Ela perguntou, com a voz baixa, quase temendo quebrar o encanto daquela atmosfera. Só me falta uma coisa para estar inteiro, ele respondeu, caminhando em sua direção, com passos lentos, controlados, como se cada gesto fosse um ritual sagrado. Ela estendeu a mão. Ele a segurou. E ali, no toque mais suave que já haviam trocado, havia mais do que carinho, havia reverência. Esta noite, você está aqui porque quer? Ele perguntou, detendo-se a centímetros do rosto dela. Zaira assentiu. Estou aqui porque escolhi. Porque cada pedaço do meu corpo, cada batida do meu coração, pertence a você. Ele suspirou profundamente, como se estivesse se libertando de 1000 grilhões invisíveis. E então, encostou sua testa na dela. Era um gesto recorrente entre eles. Um gesto de comunhão. De entrega emocional antes da física. De intimidade antes do toque. Ela fechou os olhos. Sentiu a respiração dele tocar seus lábios. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo parasse. Não houve pressa. Não houve voracidade. Houve descoberta. E doçura. E temor. O beijo era a ponte entre duas almas que haviam se reconhecido no caos. Que haviam sido moldadas na dor e, agora, se fundiam no amor. Assir a envolveu com os braços, cuidadoso, como se ela fosse feita de vidro fino. Beijou sua testa, suas pálpebras, seu pescoço. Zaira apertou os dedos contra o tecido da túnica dele, sentindo o calor da pele, o perfume de âmbar e canela que agora era parte dela. Você ainda sente medo de mim? Ele perguntou, enquanto a conduzia devagar até o centro do quarto, onde almofadas bordadas e velas aromáticas criavam um cenário mágico, quase celestial. Não. O medo se transformou em algo que me consome por dentro. Desejo? Ele sussurrou, com os lábios roçando seu ouvido. Ela corou, mas não recuou. Sim. Desejo. E fascínio. Ele a beijou outra vez. Agora mais firme, mais profundo, como se estivesse pedindo permissão e, ao mesmo tempo, agradecendo por cada segundo. As túnicas foram se soltando, uma após a outra, como pétalas caindo de uma flor sob o vento do deserto. Não havia vulgaridade. Havia reverência. Amor. Tesão com alma. A luz das velas dançava nas paredes, iluminando seus corpos entrelaçados como esculturas vivas da entrega e da confiança. Zaira deitou-se sobre as almofadas, e ele a seguiu, apoiando o peso sobre os braços, o rosto colado ao dela. As mãos dele percorriam sua pele com calma, memorizando cada curva, cada tremor, cada respiração entrecortada. Ela nunca havia sentido nada igual. Era como se todos os sentidos tivessem sido despertados. Cada toque parecia revelar uma parte dela que estivera adormecida. E cada gemido contido que escapava de seus lábios fazia Assir se perder ainda mais na adoração que sentia. Você é encantadora, ele murmurava entre beijos no pescoço, no ombro, entre os seios. Você é a cura do meu deserto. Ela abriu os olhos, tocou o rosto dele com ternura e respondeu. E você é o segredo que Deus me guardou. Quando ele a penetrou, foi devagar, sentindo cada barreira física e emocional ceder. Ela se arqueou, o corpo tenso, as mãos agarrando os ombros dele, mas não havia dor em sua expressão. Havia intensidade. Havia o impacto de um momento que não era apenas físico, era espiritual. Era histórico. Era delas, e de mais ninguém. As respirações aceleraram.
Os movimentos tornaram-se mais ousados, mais íntimos. Mas em nenhum momento se perderam. Estavam juntos, em sintonia, como se cada impulso, cada sussurro e cada olhar estivesse selando um pacto eterno. E quando atingiram o ápice, foi como uma libertação. Zaira chorou. Assir sussurrou o nome dela como se fosse uma prece. E os dois se abraçaram, suados, exaustos, colados, sem vontade de se afastar nem por um milímetro. O silêncio que se seguiu era sagrado. Assir beijou os cabelos dela, as costas nuas, os ombros. Zaira aninhou-se em seu peito, ouvindo os batimentos dele, agora lentos, fortes, seguros. Você se tornou meu lar, ele disse, acariciando suas costas. E eu prometo, não importa o que aconteça, proteger você até meu último dia. Ela olhou para ele, os olhos marejados. E eu prometo, estar ao seu lado, mesmo quando o mundo virar as costas. Eles se beijaram de novo, com suavidade. Depois, adormeceram abraçados. E no silêncio do quarto, o destino sorriu. Pois mesmo entre guerras, perdas e cicatrizes, o amor verdadeiro havia vencido. O sol nascia lentamente sobre as torres de Alcarã, tingindo os céus com tons dourados e rubros, como se o próprio universo estivesse pintando um novo começo. Os ventos do deserto sopravam com suavidade, trazendo consigo o aroma das tâmaras maduras e o sussurro das dunas que guardavam segredos milenares. Zaira observava o horizonte do terraço mais alto do palácio, envolta em um manto de linho branco que lhe cobria o corpo com leveza. O ventre, agora visivelmente arredondado, era o símbolo de um destino que jamais imaginara para si, e ainda assim, aquele era o seu lugar. O filho do sultão. O filho do amor. O herdeiro da alvorada. A gravidez havia transformado tudo. O povo, antes dividido, agora olhava para Zaira com reverência. O sangue de uma curandeira, de origem humilde, agora carregava o futuro do império. E isso não era apenas inspirador, era revolucionário. As noites ao lado de Assir tornaram-se mais longas, mais ternas, mais profundas. Não eram mais dominadas por desejo reprimido, mas por confidências e sonhos partilhados. Ele não era mais o homem que escondia segredos, era o homem que oferecia verdades. Um companheiro. Um amante. Um pai em construção. Você está acordada cedo, disse Assir, surgindo atrás dela, vestindo uma túnica de linho simples, sem o peso das insígnias reais. Ele caminhava com passos leves, mas Zaira sabia que o sultão jamais deixaria de carregar o fardo do trono. Nosso filho gosta do amanhecer, ela sorriu, levando as mãos ao ventre. Sempre que os primeiros raios tocam minha pele, ele se agita. Acho que, ele sente o calor da promessa. Assir envolveu Zaira por trás, colocando as mãos sobre as dela. Ele nascerá em paz. Sob um novo tempo. E terá o mundo que eu nunca tive. E terá paz que se escolheram no meio do impossível, ela completou. Silêncio. Mas era o silêncio bom, o que abraça, o que acolhe. O povo está impaciente. Querem saber o nome do futuro herdeiro, ele murmurou com leveza. E os conselheiros já planejam cerimônias e símbolos. Como se ele fosse apenas um título. Zaira se virou, fitando-o com os olhos que agora carregavam sabedoria, força e algo ainda mais profundo, fé no impossível. Antes de ser herdeiro, ele será nosso filho. E eu quero que ele conheça a história verdadeira. Sobre quem eu fui. Sobre quem você se tornou. Sobre as sombras que enfrentamos juntos. Para que ele nunca tenha medo de amar, nem de cair. Assir sorriu. Beijou a testa dela. Então, que nome daremos a esse raio de sol? Zaira olhou para o horizonte. A luz dourada se espalhava sobre as montanhas.
Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Nur. Luz, ele repetiu, emocionado. Nur al-Murad. Que ele seja luz no meio do caos. Que sua chegada lembre a todos que o amor não apenas transforma, ele redime. A notícia se espalhou como fogo sagrado pelas 4 tribos de Al-Qaram. O nome do herdeiro havia sido escolhido. E com ele, o símbolo de um novo tempo. Um tempo sem tirania, sem alianças forçadas, sem medo disfarçado de tradição. Mas a paz ainda não era completa. Na prisão subterrânea do palácio, Farid al-Sain permanecia vivo. E sua presença era como uma sombra que se recusava a desaparecer. Mesmo após o julgamento, mesmo depois da humilhação pública, sua mente continuava afiada, e seus olhos, agora mais frios do que nunca, esperavam por uma oportunidade. Zaira sabia disso. E por isso, naquela tarde, desceu até os calabouços. Sozinha. O guarda hesitou em deixá-la entrar. Mas ela usava agora não apenas a coroa de esposa do sultão. Usava a autoridade da mulher que o povo aprendia a chamar de a Senhora da Nova Alvorada. A cela estava escura, com um feixe de luz entrando por uma fenda na parede. Farid estava sentado, encostado na pedra úmida, o olhar vazio, até ouvir os passos dela. Ora, ora, a camponesa virou rainha, ele disse com a voz rouca, mas carregada de veneno. Não. Eu nasci rainha. Só estavam me escondendo de mim mesma, Zaira respondeu com firmeza. Farid soltou uma risada seca. Veio me ver morrer? Vim te ver definhar. Porque a morte ainda te daria paz. E eu quero que você viva o suficiente para ver o que tentou destruir florescer diante dos seus olhos. Ela se aproximou da grade. Seus olhos ardiam. Havia indignação, mas também pena. Você tinha a confiança de um irmão. E a destruiu por poder. Você teve a chance de governar ao lado de um homem justo, e escolheu a ambição cega. Justo? Ele cuspiu no chão. Assir é fraco. E você é o símbolo da fraqueza dele. Zaira se inclinou um pouco mais. Não. Eu sou o símbolo da coragem dele. E da minha. Você jamais entenderia, porque viveu a vida inteira tentando parecer forte, enquanto se escondia do próprio vazio. Farid a fitou com ódio. Mas não respondeu. Ela se endireitou. Você não é mais uma ameaça. E mesmo que o mundo inteiro venha contra nós, eu sou a prova viva de que ninguém pode tirar a luz de alguém que escolheu brilhar. Ela virou-se para sair. Mas antes de partir, deixou uma única frase, lançada como flecha. O filho do homem que você tentou matar, vai crescer sabendo a verdade. E quando ele for rei, terá o poder de perdoar, ou esquecer você para sempre. A porta de ferro se fechou com estrondo. E o silêncio que ficou, foi ensurdecedor. Meses depois, os sinos do palácio tocaram ao amanhecer. O povo se reuniu na praça principal. As tribos enviaram presentes, dançarinos, músicos. Nunca se vira uma celebração tão grande desde a fundação do império. O filho do sultão havia nascido. E Zaira, nos aposentos do parto, segurava Nur nos braços, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. O menino era pequeno, delicado, com a pele morena e os olhos de âmbar, como os do pai. Assir entrou no quarto, cambaleando de emoção, e se ajoelhou diante dela. Você é minha luz. Vocês são meu milagre. Zaira o puxou para perto. Colocou o bebê em seus braços. Aqui está sua nova razão. Aqui está a promessa que cumprimos. Os 3 ficaram ali, unidos como um só coração. E naquele momento, a história de Zaira, a mulher obrigada a dormir com o sultão,
deixava de ser uma ferida, e tornava-se um legado encantador. Surpreendente. Inesquecível. Uma história de desejo reprimido que virou amor. Uma história de medo que se transformou em luz. Uma história de escravidão que gerou um rei. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.